da graça de Deus. No telão, tema desta noite, a partir desta noite, uma série sobre família forte, bíblica e poderosa. Família forte, bíblica e poderosa. Diz a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. As mulheres, onde estão as mulheres? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Oremos, que Deus seja louvado e que as nossas vidas sejam muito abençoadas e as famílias saradas, tanto aqui no santuário como os que estão pela internet. Pai bendito, Pai amado, Pai de todo poder, glória, honra e majestade que pertence, nós aqui nos rendemos, Senhor, diante de Ti, para ouvirmos a Tua voz com temor, com tremor no nosso coração, submetidos, Pai, à autoridade desta palavra que exorta, consola, encoraja, ó Deus, corrige, educa. Obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade que todos nós temos de vermos as nossas famílias curadas, de vermos as nossas famílias harmonizadas, transformadas, restituídas, abençoadas, prósperas, harmoniosas, em paz, felizes, porque isto só é possível em Ti, Senhor. Aqui estamos nós, Jesus, sabendo que em Ti há a solução, em Ti há direção, em Ti há acerto, em Ti há cura para todas as doenças. Por isso, Jesus, nos submetemos, nos lançamos agora, ó Deus, ao mover do Teu Espírito Santo, e que cada um aqui de per si, maridos, esposas, pai, mãe, filhos, irmãos, genros, sogras, noras, tios, sobrinhos, ó Deus, formemos um só coração, numa só fé. Recebemos esta palavra com ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor, salvos para sempre, regenerados, novas criaturas, aqueles que têm o selo do Espírito Santo como garantia eterna da sua redenção, vitoriosos em todas as coisas por Cristo Jesus. Com muito temor e muita sabedoria vinda de Deus, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens sobre a família. Porque há muitas implicações neste mundo a respeito da família, implicações que envolvem a família neste mundo tão cheio de problemas. O plano da família é um plano de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem um plano perfeito para a família. Qualquer outro plano que não esteja na Bíblia Sagrada não funciona. O plano da família é um plano de Deus. E eu sei, por conversar em gabinete pastoral, por cartas recebidas, e-mails, telefonemas, testemunhos, pedidos de oração, eu sei que quase todas as famílias estão debaixo de ataques. Alguns até muito selvagens. Todos eles, estes ataques, com a intenção de destruir a família. Se a família tradicional cristã, evangélica, fracassar, toda a igreja de Jesus fracassa também. Porque a família cristã é a base da igreja de Cristo na terra.
Se a família cristã evangélica fracassar, a igreja de Jesus fracassa. E se a igreja de Jesus neste país fracassar, o Brasil cairá e fracassará também. O modelo de família bíblica tem sido rasgado. O modelo de família bíblica tem sido destruído. Como nunca nós temos visto famílias evangélicas, famílias cristãs, debaixo de pressão de divórcio, de drogas, de alcoolismo, abuso de crianças, abuso físico, abuso mental, abuso sexual. Este assunto não está apenas no nível socioeconômico, não é um assunto que está apenas no nível ou na esfera política. Este assunto da família e os seus problemas é essencialmente espiritual. Todos têm visto quantas vidas de inocentes a cada dia estão sendo destruídas através do aborto. É a pornografia por todo lado. O homossexualismo tomando cada vez mais espaço e espaço grande na sociedade. Ora, se Deus aprovasse o homossexualismo e o casamento de pessoas do mesmo sexo, o processo de reprodução da vida sofreria. O processo de reprodução se acabaria. Mas o homossexualismo chegou até a obra de Deus. Há hoje igrejas de homossexuais, igrejas de pastores homossexuais, igrejas em que fazem-se casamentos de homossexuais. O materialismo também está dentro da obra de Deus. A confusão que só o diabo pode fazer e faz, está também hoje dentro da obra de Deus, dentro da chamada igreja cristã. Mas a verdade é que Deus é Pai. E Ele estabelece e estabeleceu um padrão claro na Bíblia Sagrada sobre o que é um marido, sobre o que é uma esposa, sobre o que são os filhos, o que são pais. E para nós, deste ministério, Missão Apostólica da Graça de Deus, Igreja Cristo Vive, o padrão da Bíblia Sagrada é o padrão que deve ser seguido. Se as famílias evangélicas não seguirem o padrão bíblico, definitivamente o Brasil se transformará em breve em uma nação imoral, uma nação decaída. Eu estou neste altar, em nome de Deus, para formar opinião bíblica para a sua vida e para a sua família. Porque nestes últimos 20 anos, e as coisas acontecem muito rápidas à medida que o tempo vai passando, nós podemos catalogar uma grande queda espiritual. As pessoas caíram espiritualmente nos últimos 20 anos. E a nossa sociedade vive uma imoralidade sem precedentes. Por que esta queda? Por que esta queda moral? Por que esta queda espiritual? Porque o Brasil tem louvado e glorificado o diabo. Como? Aprovando os padrões malignos. Coisas que são contra a Bíblia Sagrada estão sendo aprovadas dentro das casas, dentro das famílias que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas. Nós precisamos saber que Deus não respeita quem não respeita a sua palavra. E Ele vai trazer o mesmo julgamento que trouxe a Sodoma e Gomorra no tempo oportuno. Vejam, nós temos já nas estatísticas destes últimos tempos, a queda espiritual e a queda moral nos mostram, por exemplo, proibiram de ler a Bíblia nas escolas públicas. Ninguém nos perguntou, ninguém foi questionado, não houve plebiscito, não houve discussão com a sociedade, com as famílias.
Mas as escolas públicas já não podem fazer leitura bíblica explícita. Proibiram de fazer orações em várias escolas. As próprias escolas, a direção das escolas estão abolindo as orações para se isentarem de preconceitos ou de queixas daqueles que são contra. Estão dando aula de sexualidade para crianças de primeira e segunda infância. E estão dando aula de sexualidade nas escolas com cartilhas pornográficas. Dando aulas de sexualidade sem apresentarem Deus às crianças. O que é que isso vai dar? Sem apresentar Deus e dar aula de sexo, isso vai dar um monte de gente pervertida, um monte de gente doente. Então ouça, o futuro do Brasil não será determinado pelos políticos deste país. O futuro do Brasil será determinado pelas famílias, pelos pais que temem a Deus e vivem a palavra de Deus. São os cristãos que verdadeiramente vivem a palavra e temem a Deus que determinarão o futuro da nossa nação. Pais que obedecem a Deus, pais que oram junto com seus filhos, pais que são testemunhas de Jesus dentro de casa, não apenas na rua ou dentro de uma igreja, mas que são testemunhas de Jesus dentro da sua própria casa. Talvez alguém possa me perguntar, por que, bispa, esta série de mensagens é importante e é imprescindível neste momento? Porque há uma orquestração diabólica através da TV, especialmente da novela, do cinema, da literatura, da internet. Há uma orquestração diabólica que ataca e ridiculariza a família. Há uma orquestração diabólica que destrói os padrões corretos da família, os padrões de Deus. Há músicas tocadas, não só em inglês como em português também, que denigrem a figura da família, especialmente a figura do pai. Há músicas e que as pessoas não conhecem a letra em português e não sabem que estão cantando coisas dizendo mal do cabeça, mal do líder da casa. Meninas na televisão, hoje, que são formadoras de opinião, estão grávidas, sem se casar. É a gravidez tomando o lugar do casamento. Pessoas que engravidam e continuam solteiras, numa amizade colorida, num relacionamento moderno, estranho, diferente, tudo contra a Bíblia Sagrada. Nunca Jesus disse assim, fica com esse, fica com aquela, fica com mais o outro. Nunca Jesus disse, engravide do namorado, não precisa casar. Gravidez é uma coisa à parte do casamento. Nunca. A família tem sido violada, a família tem sido rasgada, a vida moral está no fundo do poço. A família que devia ser dirigida por um pai cabeça, hoje nós vemos quem são estes homens que dirigem as famílias. São pessoas frágeis, sem sabedoria nenhuma. Isto é uma investida pervertida contra os planos de Deus. O retrato da família na televisão não é o retrato da família de Deus. O retrato da família na Bíblia. Quando Deus pintou o quadro da família, Ele pintou um quadro perfeito. Daquilo que é um pai, daquilo que é uma mãe, daquilo que são os filhos, daquilo que é um marido, uma esposa. E neste quadro pintado por Deus, não há erro. Não há um erro sequer. Só há perfeição e beleza. Então, o que eu vou lhe ensinar a partir de hoje é um padrão reto de família, que o Criador, o Senhor Jesus Cristo, desenhou para mim e desenhou para você.
Siga este padrão, porque este é o padrão da felicidade, é o padrão da harmonia, é o padrão do bem-estar. Quebrou este padrão? Desarmonia, divórcio, guerras, lutas, brigas, doenças, desespero, morte. Vamos então conhecer alguma coisa do padrão de Deus que gera harmonia, felicidade, bem-estar, alegria, saúde para a família. Efésios, vamos voltar ao capítulo 5, versículos 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Então, vamos continuar. Porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, vamos pensar biblicamente. Se o marido é o cabeça da mulher, ele tem que ter a função dentro de casa, como cabeça, assim como ele é comparado com Cristo e a igreja, ele tem que ter a função dentro de casa de sacerdote, de rei e de profeta. Porque ele é comparado a Cristo em relação à igreja. Cristo em relação à igreja é rei, sacerdote e profeta. Por que rei? Porque é ele que governa a casa, como Cristo governa a igreja. Por que sacerdote? Porque é ele que guia a família, assim como Cristo guia a igreja. Por que profeta? Porque o marido tem a ver com o líder espiritual da casa, que dá a direção espiritual para a sua família, assim como Cristo nos dá a direção para a vida. Então, ninguém é rei, sacerdote e profeta assistindo novela. Concordam comigo? Ninguém é rei, sacerdote e profeta ficando na internet madrugada dentro. Concordam comigo? Ninguém é rei, sacerdote e profeta trocando a sua função com a sua esposa. O marido é o cabeça. É Deus quem diz isso. Em Josué 24:15, nós vamos encontrar algo tremendo. Josué disse assim para o povo judeu: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse isso? Quem disse isso, igreja? Josué. O que ele disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a atitude de um líder. Essa é a atitude de alguém que guia a sua casa. O guia da casa não pode ser um frouxo. Eu vou usar algumas palavras um pouco mais fortes, porque eu preciso falar com homens fortes. Homens que se dizem machos. Homens que se dizem honrar o sexo que receberam de Deus. Então nós precisamos falar com estes homens da forma como eles entendem. Homem de Deus, se você afrouxar mais um pouco, vai vir um problema, e mais outro problema, e mais outro problema, e você vai se ver mal. Um homem que é cabeça, assume a sua casa. Ele assume a responsabilidade da sua família. Amado, você tem que se tornar um homem que é o rei da sua casa, o sacerdote da sua casa e o profeta da sua casa. Não é a sua esposa que tem essa incumbência. A sua esposa não é o rei, nem o sacerdote e nem o profeta. Josué não disse assim:
a minha mulher e os meus filhos servirão ao Senhor. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué pegou para si a responsabilidade da sua família. Maridos, vocês não podem ser vacilões. Maridos, vocês não podem ser vacilões na sua família. Se vocês vacilam, o que acontece? Vocês abrem brechas para o diabo. Todo vacilo tem a investida de Satanás. Voltemos a Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça, não é a esposa que é o cabeça do marido. Pense comigo. Se Jesus não é o cabeça da igreja, a igreja deixa de ser igreja. Se o marido não é o cabeça da família, a família deixa de ser família. É uma reunião social, é um clube social, é qualquer coisa. É rodoviária que se troca de roupa e pega a mala. Mas se o marido não assumir a responsabilidade de cabeça da sua família, a família deixa de ser família. É um agrupamento, é um ajuntamento de pessoas. Portanto, isto não pode ser invertido. Isto invertido gera dor, sofrimento e tragédia. Paulo, em 1 Coríntios 11:3, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o homem deve ser o líder da família, o rei da família, o sacerdote da família, o profeta da família. Bispa? Mas eu estou muito distante disto tudo. Querido, então venha para junto disto tudo urgente. Porque você está colocando a sua família em perigo. A sua vida em risco. As famílias, elas estão aos trancos e barrancos. Estão sendo esboroadas. Porque falta este conceito para a maioria dos homens. Você já reparou que hoje o enfoque é maridos. Eu quero ouvir um amém dos maridos. Vamos ver se o amém fica mais enfático até o fim da mensagem ou menos. Então, quem é que tem a missão de liderar a família? O homem, o marido, o provedor da casa, o protetor da casa. O corpo não pode ter duas cabeças. Uma família não pode ter duas cabeças. Se um corpo tem duas cabeças, é monstro. É anormal. Quando o homem, o cabeça, não lidera a casa fica à deriva. Quando o homem não toma a responsabilidade de ser rei, sacerdote e profeta, a sua família sofre muito. Em Gênesis 3,16, disse Deus, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quero falar um pouquinho sobre o teu desejo será para o teu marido. Não é desejo sexual no original aqui do hebraico. Este desejo é desejo de governar. O que é que Deus fez? Deus tirou o desejo de governar da mulher e colocou no marido dela. O teu desejo, porque há um desejo de governar em todo ser humano. Há um desejo de mandar, de tomar conta de certas situações. É natural do ser humano. Mas Deus disse, o teu desejo, mulher, onde estão as mulheres? Será para o teu marido, quer dizer que o desejo de governar será do teu marido. E ele te governará. Ele te governará. Quer dizer que o desejo de governar não será da mulher, mas do marido. É o marido que tem que governar.
Bispa, e quando o marido não governa? O caos está estabelecido. Esta é a verdade. A confusão está dentro da família. Nos planos de Deus, é você, irmão. Nos planos de Deus, é você, marido, que tem que liderar a sua casa. Não é a sua esposa. Eu sei que nesta hora há alguns homens que me diriam assim: ah, bispo, eu deixo tudo para minha esposa, porque ela é que é espiritual. Eu deixo tudo para minha esposa. É a minha esposa que faz negócio. É a minha esposa que vai ao banco. É a minha esposa que paga as contas. A minha esposa administra o meu salário inteirinho. A minha esposa paga tudo. Eu não nasci para isso. Quer ouvir a resposta? Não nasceu para isso. Então você vai ter que nascer de novo, se converter e ser uma nova criatura criada segundo Deus, para fazer aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Você está com papéis invertidos. Precisa de conversão. Precisa ser homem de verdade, porque esta função é sua, não é da sua esposa. Esta missão é dada por Deus ao marido e não à esposa. Quando a autoridade do marido ou do pai é atacada pela esposa ou pelos filhos, e às vezes o ataque não é verbal, é um ataque de tomar o lugar de. Uma mulher ataca o seu marido quando ela fala: dá aqui, seu imprestável, eu administro os seus recursos. Me dá aqui que eu pago essas contas porque você não sabe fazer conta. Me dá aqui, isto aqui é tomar a autoridade do marido, é atacar a autoridade do marido. E quando a autoridade do marido é atacada pela esposa ou pelos filhos, está sendo atacada a autoridade que foi dada por Deus. É pecado, está indo contra as regras de Deus, está indo contra o que Deus estabeleceu. A autoridade espiritual dentro de uma família é dada pelo Espírito Santo ao marido. É claro que o inimigo, sabendo que a autoridade é do marido, é do pai, é claro que o inimigo, sabendo que é o marido que tem que governar e que tem que prover, ele ensina umas coisas muito estranhas e trabalha na mente das pessoas, especialmente das mulheres. E o inimigo tem ensinado às mulheres como intimidar e manipular maridos através do sexo. Se você não fizer o que eu quero, vai ficar no deserto. Se você não falar como eu quero, com quem quero que eu quero que fale, vou dormir um mês de calça jeans. Esta manipulação sexual é demoníaca, é infernal, é maligna. Manipular um homem com a questão sexual é do maligno, é diabólico. Até porque, mulher, o seu corpo não lhe pertence, bem como o corpo do seu marido não pertence a ele. Ambos se pertencem, não podem ser objetos de manipulação. Fecha o parênteses. Você sabia, na Bíblia, quem é que manipulava o marido? Quem é que controlava o marido? Uma mulher dos infernos chamada Jezabel. Ela mandava nele, ela manipulava, ela insinuava, ela passava à frente. E ela desgraçou a vida do marido e do reino. Voltemos para Efésios 4:25. Há um silêncio extraordinário hoje no culto. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando nos corações machos da igreja. Oh, glória. E as mulheres estão todas caladinhas lá no seu íntimo, só fala Deus. Fala Deus. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira,
fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, nós estamos aqui, amados, para falar a verdade uns com os outros. Nós somos membros uns dos outros como igreja e somos membros uns dos outros enquanto marido e mulher, mulher e marido. Então, precisamos falar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o que está na Bíblia. A verdade é o padrão de Deus. É o que nós estamos ouvindo hoje do Espírito Santo. Amém? Então, maridos, ouçam. Onde estão os maridos mesmo? Ah, pensei que tinham saído todos embora já. Ouçam. Sua esposa tem que seguir a sua liderança. Maridos, a sua esposa tem que seguir a sua liderança. É claro que eu estou falando de um casal evangélico. É claro que eu estou falando de marido cristão. É claro que eu não viria aqui a público e em púlpito dizer para uma esposa seguir a liderança de um ímpio, de um tolo, de um endemoniado, de um incrédulo. A mulher tem que se submeter ao marido cristão, evangélico, que por ser o cabeça, faz também de Cristo seu cabeça. Porque se vocês viram os versículos que nós lemos, todos eles estão condicionados, irmão Paulo. A mulher seja submissa ao marido como a Cristo. O marido seja o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da... Como? Nós temos um padrão, nós temos um parâmetro. Então, se não for assim, amados, se o marido não for o cabeça do lar, se o marido não for o cabeça, como Cristo é o cabeça, ele não passa de um cabeça de bagre. Porque tem marido evangélico, cristão, que dentro da sua casa, pode rir, ele está se matando de rir, que dentro da sua casa é o próprio cabeça de bagre. Você já viu como é uma cabeça de bagre? O que pensa um bagre? Como é que um bagre dirige a sua família? Você sabe? Não, se fosse bom você saberia. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então assim, para que isto aconteça, tem que ter temor de Cristo. Porque um homem, ele não pode achar-se líder, rei, sacerdote e profeta e ser um déspota. E ser um castrador. Ele tem que se sujeitar a isto no temor de Cristo. E uma mulher vai se sujeitar a este marido, temendo a Cristo, porque o seu marido teme também a Cristo. Então, o homem e a mulher também se submetem um ao outro, no temor do Senhor. Tem vezes que o marido não deixa de ser líder, rei, sacerdote, profeta, porque ele ora com a mulher, ouve Deus através da sua esposa, ouve a inclinação do seu coração em oração, a sabedoria de uma mulher, uma auxiliadora idônea. Então, é isto que é sujeitando-vos uns aos outros. É não perder o padrão bíblico, porém se sujeitar a sua esposa no temor do Senhor. Porque ela é a sua auxiliadora idônea. Ela é a sua cooperadora. Ela é a mulher que Deus colocou junto, debaixo de uma mesma missão. Então, sem ela, você também não chega a lugar algum. As mulheres aplaudam. Foi um homem. Amém. Aê. Foi um homem que puxou o aplauso. A diaconisa Bárbara ficou muito vermelha, porque foi o marido dela. Yes, glória a Deus. Que bom, graças a Deus, né? Bom, bispa, essas coisas não são muito fáceis, é verdade. Mas essas coisas se tornam fáceis quando existe amor, quando existe amizade, quando existe companheirismo, quando existe fidelidade. Aí estas coisas se tornam tranquilas. Efésios 5:25. Maridos, vamos dar um passo adiante com os maridos agora.
Amai vossa mulher. Olha de novo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos respirar fundo, vamos respirar fundo. Maridos, amai vossa mulher. A maridos, eu vou pular aqui só para você entender o final. Se entreguem por vossa mulher. Amor é entrega. Diga, amor é entrega. De novo, amor é entrega. Então, amor que não tem entrega não é amor. O amor de um marido para com a sua esposa deve ser o amor da entrega. Assim como Cristo se entregou pela sua noiva, pela sua igreja. Versículo 28. Assim também, está tudo linkado, tá vendo? Como também, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Marido, quer dizer que quando você pratica a verdade e demonstra o seu amor para com a sua esposa, você está dizendo, em outras palavras, eu me amo. Quando você ama a sua esposa, você está dizendo, eu me amo. Quando você cuida da sua esposa, você está dizendo, eu me amo. Quando você se dá pela sua esposa, se entrega pela sua esposa, você está dizendo, eu me amo. O marido que não ama a mulher como ama o seu próprio corpo, está contra a Bíblia Sagrada. Nós vemos hoje um verdadeiro culto ao corpo. Os homens querem correr, os homens querem caminhar, os homens querem jogar bola, os homens querem malhar, os homens querem ganhar músculo, os homens querem perder a barriga, os homens querem mais saúde, os homens querem resolver problemas de hipertensão, os homens estão cuidando de si. Este mesmo cuidado você deve ampliar agora para a sua esposa. Quem se ama, ama a sua esposa em primeiro lugar. Amar a esposa é amar a si próprio. Quantos maridos abandonam as suas esposas por questões banais, por questões pequenas? Jogam a família, jogam os filhos para o alto, vão cuidar da vida, vão resolver os seus próprios sonhos, os seus próprios negócios. Eu queria dizer para um casal aqui, para maridos, que não existe o seu próprio sonho. Existe um sonho a 2, se você tem filhos a 3, a 4, a 5. É assim a proposta bíblica. Amém? Amém. Então é o marido que tem que governar a esposa e os filhos com o amor de Cristo. Digam, com o amor de Cristo. Eu quero dizer aos homens, aos meus irmãos amados em Cristo Jesus, você é um homem sábio, você é um homem salvo, por isso eu posso começar dizendo que você é sábio, porque você tem Jesus, então você tem o princípio da sabedoria. Você é um homem de Deus, você é um homem que tem um chamado, você tem a marca do Cordeiro na sua vida. Você tem um chamado a governar a sua esposa, os seus filhos, o seu lar. É Deus quem manda isso aqui. É o padrão bíblico. É assim que as coisas são. Quem está fora desse padrão está doente com a sua família. Está fora do padrão bíblico. Nós gostamos de fazer uma brincadeira, eu já falei isso aqui numa outra vez. Aprendi isso ouvindo uma mensagem muito antiga do nosso apóstolo e que tem alguma verdade nisso. Você sabe que quando se casa, os primeiros meses de casamento, até 1 ano, diz que quando a esposa tosse, aí tem uma esposa tossindo, o marido diz assim, eu vou fazer um chazinho para você. Vou fazer um suco, vou misturar laranja, vou misturar tudo que tem aqui. Vou misturar tudo para mel, limão, fazer um chá de canela. E ele faz o chá, põe uma cobertinha nela.
Ai, ora junto, dá o chazinho. E ela, durante a madrugada, eles, ai, deixa que eu vou sair, eu vou comprar um xaropinho para você. Sai de noite, vai lá no Pão de Açúcar, vai lá, sabe, na Drogazil, que fica 24 horas, traz um xaropinho e traz a pastilhinha e tal. Passam-se alguns anos. 4 anos depois, a esposa... Ele lá do sofá, ele grita, vai procurar um médico, hein? Olha que essa tosse não tá boa. Vai procurar um médico, eu tô te avisando. Passam alguns outros anos, lá pelos 7, 8 anos de casado, a esposa... Se tossir mais uma vez, eu vou embora. Parece brincadeira, mas por que tem que acabar o romance, amados? Por que tem que acabar a atenção, o carinho, o cuidado? O que acontece na sociedade que justifica essas crises? Crises dos 7 anos, crise dos 12 anos, crise dos 20 anos, sei lá, tem crise o tempo todo. Você sabe o porquê das crises? 2 Timóteo 3, 1 e 2 nos responde. Salve, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ingratos. Eu ouvi uma história nesta série do apóstolo que eu fiquei estarrecida. Diz que um senhor ficou muito mal do rim e precisava de um transplante. Acho que os pastores sabem disso. Eu não sei quem é, não me interessa. Mas uma esposa disse, eu vou dar meu rim. Ela era compatível e doou o rim para esse senhor. E foi tudo bem a cirurgia, ela ficou com o rim, e ele, né, teve o seu rim transplantado e estava bem. Aí ele deixou a mulher e saiu com uma mocinha de 20 e poucos anos. Os homens serão o quê? Ingratos, irreverentes, arrogantes, avarentos, egoístas. O apóstolo disse, vamos pôr um advogado para pedir o rim de volta. Brincadeira. O egoísmo mata o romance. A arrogância mata o romance. A ingratidão mata o romance. Ser irreverente, não ligar para nada, não estar nem aí com nada, mata um casamento. Marido, a coisa mais importante para sua esposa é a sua presença. É a sua constância, é a sua atenção, é o seu carinho, é o seu cuidado. Não é apenas o seu dinheiro. Marido, a coisa mais importante para um filho é ver que o pai ama a mãe dele. Um filho que vê o pai demonstrar amor por sua mãe, é um filho que cresce seguro, que cresce forte. O egoísmo escraviza. Você sabe que tem homens que dizem, esse carro é meu, você não dirige. Não encosta. Nem pensa, vai a pé, pega um táxi, o meu carro não. O carro não é seu, amado. O carro é de vocês. Como tudo é da família. O governante da casa não pode ser egoísta. Amar como Cristo amou a igreja não pode ser um amor de emoção, mas é uma decisão da vontade. É uma aliança. Aconteça o que acontecer, prevalece o amor. Isto é casamento. Se Jesus mandou amar a esposa, é para amar. Ponto final. Olha, amados. Você só pode amar se você desejar amar. Porque ninguém come um hambúrguer, vai dormir e diz, agora, amanhã eu vou acordar com esse hambúrguer aqui, mal digerido, e vou amar.
Você decide amar. É vontade amar, demonstrar amor. Pense em nós em relação a Cristo. Se nós não merecíamos que Deus nos amasse e Ele nos amou quando éramos pecadores, como é que vamos nós dizer que não é possível amar? É possível amar, sim. É possível demonstrar amor, sim. Os maridos de Cristo são capazes de amar as esposas como Cristo amou a igreja. E são capazes até de dar a vida por elas. Quem é de Cristo de verdade é capaz de amar e ir às últimas consequências. Eu falo aos casados, vou colocar no telão para que visualizem. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora é com você. O recado está dado. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tem muito marido dando um péssimo exemplo do amor de Cristo pela igreja. Tem que mudar isso urgentemente. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você não sabe como Cristo amou a igreja, você precisa saber que Ele se entregou por ela, morreu por ela, glorificou a sua noiva e continua vivo por ela. E é assim que o marido tem que fazer com a sua esposa. Efésios 5:29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O homem que é o provedor. É o homem que é o provedor. É o homem que tem que alimentar e cuidar da esposa em tudo. Hoje tem uma modernidade que o homem fica em casa, a mulher vai garimpar o pão. Está errado. Está errado. É muito bonito a esposa ser colaboradora, auxiliadora, poder compor a renda num determinado momento, ou por prazer, ou por necessidade. Enfim, estamos todos juntos, somos uma família, somos um só no Senhor. Precisamos realmente suprir necessidades de filhos, muitas vezes. Uma fase em que há um problema com o marido, uma enfermidade, um momento de desemprego, mas não pode ser isso para sempre. Isto é temporário, tem que ser mudado com oração, com atitude, com fé, com força, sabendo que o homem é que é o provedor. É o homem que tem que alimentar e cuidar da esposa em tudo. O homem é que tem que batalhar financeiramente pelo lar. E tem que fazer isso como Cristo faz com a igreja. Tem que cuidar, tem que zelar, tem que amar. Maridos, vocês têm que cuidar das esposas. Marido cuida e marido alimenta. Talvez alguém diga assim: bispa, o meu casamento está tão distante destas verdades. E eu quero que você ouça uma coisa. Deus pode mudar qualquer casamento. Mesmo se o amor está em baixa, Ele pode fazer florescer um amor verdadeiro. Muitos lares vivem numa verdadeira maldição pela ausência do marido, pela ausência do pai, que é líder, rei, sacerdote, profeta. Então, vive, amado, uma maldição porque falta esta figura. Às vezes está ali presente, mas não passa de um cabeça de bagre, não é o cabeça da família. Então, é como se não estivesse presente. Marido, não pense que por você dar dinheiro na sua casa, tudo está resolvido. Você está sonhando, se você está pensando que sair para trabalhar, ficar de madrugada trabalhando, e dinheiro, e pagar conta, que isso está resolvido. Não está. Isto não é família. Isto é escravidão. Isto não tem a aprovação de Deus. Não é este o modelo que Deus tem. A sua família precisa de você presente, como líder, como rei, como sacerdote, como profeta da sua casa. A sua esposa e os seus filhos precisam muito de você. E as esposas que concordam comigo, digam amém. Amém. Bispa, mas eu dou qualidade para o meu filho, não quantidade.
Eu fico 1 hora só com ele por semana, com muita qualidade. Pois saiba você que criança não está nem aí com qualidade. Criança quer quantidade. Criança quer você inteirinho, inteirinha para ela. Criança precisa de você com constância, presença sempre firme, marcante. Então não venha com esse papo moderninho de qualidade de 1 a 2 horas, porque isso é filho de divorciado que a gente vê no final de semana, coitadinho na fila do cinema com um pai que está ali dando qualidade, enfiando a criança num cinema, pagando pipoca e depois levando do McDonald's. Isso não é família bíblica. Nós precisamos dar quantidade, qualidade de vida, presença, amor, constância, atenção, carinho, cuidado. Isto é família, o resto é invenção, é mentira. Oh, olha, marido, você tem que ceder. Hoje, diante dessa mensagem, você tem que ceder. Não vi nenhum amém, mas eu creio que lá no coração estão dizendo, não vai ter jeito. E vou dizer mais, nada de chegar em casa e falar, ó, aqui o negócio é diferente. A bispa falou tudo aquilo, muito bonito, mas aqui, vamos ver, é você que continua pagando as contas. Não, senhor. Não, senhora. Você vai ser um homem bíblico de verdade, de fato e definitivamente a partir desta mensagem. Amém? Então tem que ceder naquilo que precisa ceder. Precisa começar a ceder essa cabeça dura àquilo que diz a Bíblia Sagrada. O marido, o pai, tem que dar segurança à família. Principalmente nestes dias tão difíceis, tão inseguros. O marido que tem que ser a torre forte dentro de casa. Não é quando aparece um problema, cadê o marido? Ah, foi pro chuveiro. Ah, estão ligando aqui, um cobrador, como é que faz? Diz que eu não estou. O marido é a torre forte dentro de casa. É ele que tem que prover, é ele que tem que dar segurança, é ele que tem que estar à frente. Todos nós enfrentamos gigantes. Às vezes o gigante é uma doença, às vezes o gigante é um problema financeiro. O homem da casa, o rei, o sacerdote, o profeta, aquele que tem a autoridade de Deus para governar, para liderar, na hora de um gigante, ele é que tem que dizer à família, vamos acreditar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É ele que tem que dizer, vão cair 1000 à minha direita, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos. É esse marido que há de dizer, Deus em toda a sua sabedoria, Ele nunca deixou um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Não temam, Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa família bendita. É o marido que toma a responsabilidade de orar, de chamar, de crer, de confessar, de confiar. Essa é a figura do marido dentro da casa. E eu quero terminar dizendo que a coisa que mais nos impressiona é quando nós vemos de fato, porque é tão raro hoje, um homem que é líder espiritual dentro da sua família. Isto impressiona. Isto é fundamental. É fundamental que o homem assuma a responsabilidade de ser o cabeça. Não fale, por favor, quando surge um problema com o filho, tua mãe que resolva. Vai falar com a tua mãe. Ou então tem que decidir uma situação, tua mãe que decide. Ela é que sabe. Está errado. Está errado. Ah, minha mulher que troca o pneu, o carro é dela. Está errado. O carro é nosso. O pneu é seu também. E você que é o forçudo, não é isso de que você se gaba. Amado, não é isso que Deus diz. Tua mãe que resolva. Tua mãe que sabe. O que ela disser, está dito. Eu louvo a Deus porque tem mulheres que são muito sábias em Deus. E fortes. E graças a Deus tem dito a coisa certa. Mas não é este o plano de Deus. Então, amado, a partir de hoje, amado, a partir de hoje, as coisas têm que mudar
com relação ao seu chamado como marido. Você tem que assumir a liderança cristã, a liderança espiritual da sua família. Marido que não chama a família para orar está em falta com Deus. Não adianta vir para a igreja, levantar mãos e cantar louvores. É em casa que começa a igreja. É na hora da refeição que se dá graças a Deus. É na hora que se sai de carro, que se conduz o carro em triunfo, entregando nas mãos de Deus aquela viagem. A mulher precisa de um marido segundo o coração de Deus, que lhe governe e governe a sua casa. Se essas regras são quebradas, as famílias são quebradas também. Amados, assumam hoje a responsabilidade de serem os líderes espirituais do lar, os cabeças da casa. Quando a cabeça não está bem, o corpo não está bem. Há relações doentias, há investidas do inferno na família. Vou encerrar lembrando para você da mente. Na série que nós terminamos, nós entendemos que a mente é o campo de batalha. É na mente que está a direção para todo o nosso corpo e para todas as áreas da vida. É da mente que saem as fontes da vida. A mente é a cabeça nossa. Traga isso para a família. O marido é o cabeça da família. Se o cabeça está em conflito, se o cabeça está doente, todo o corpo, toda a família, todas as áreas estão doentes. O governo de um marido não acontece se ele ainda não está assumido como tal, como cabeça. Não acontece assim da noite para o dia. O governo de um marido é um processo que precisa ser restabelecido dentro das famílias. Deus está levando cura para casamentos, cura para as famílias. E Deus está ensinando os que vão se casar como podem ter uma família feliz. Então nós precisamos deste processo iniciado hoje, em nome de Jesus, na vida dos homens desta igreja, dos que estão pela internet, dos que vão ouvir este CD. Hoje, eu só não coloquei no telão, mas o tema é família forte, bíblica e poderosa. Maridos. Começa com o marido assumindo a responsabilidade de ser o cabeça. Todo o resto vem como encaixes perfeitos de um plano que nasceu no coração de Deus. Então, se você quer ver o desenrolar da sua felicidade, como homem, como mulher, como pai, mãe, marido, esposa, filho, enfim, como uma pessoa que tem uma família ou que constituirá uma família, comece por aplicar já esta palavra. Em nome de Jesus, porque assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé, nós vamos orar, e nós vamos orar pelos maridos hoje. Eu vou pedir que aqui fiquem na frente os nossos homens e mulheres de oração. Aquele grupo maravilhoso de segunda-feira, que tem orado e visto os céus abertos sobre a igreja, sobre as famílias. Em nome de Jesus, nós vamos orar pelos maridos. Maridos que precisam assumir a liderança das suas casas. Bispo, eu não sei como é que vai ser. Deus sabe. Você vai ter o desejo no coração e vai dar o primeiro passo. Eu vou fazer conforme a Bíblia diz. Mas eu não sei nem por onde começar. Aprenda com Cristo. Você vai saber como fazer. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Os homens que quiserem hoje dar um passo de fé nessa direção de assumir a liderança da sua casa. Aqueles que têm algo invertido, posturas invertidas, liderança invertida, vão sair do lugar e vão vir aqui. Orar e confessar que a partir de hoje, sua sorte começa a mudar, a sua família começa a mudar. Vai, sai do lugar. Eu sei que tem muita gente aí, eu ouço as mulheres da igreja, a coisa não está tão bonita como você imagina, não. Você precisa de uma mudança, precisa ser mais firme, precisa assumir
aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Mulher, incentive o seu marido, diga, você sabe que você precisa. Vai lá na frente orar, vai confessar com o irmão, com o pastor, que eu preciso desse cuidado, desse carinho, eu preciso do teu governo. Bispo Rai, fica aqui à frente, você é um homem de governo, é o cabeça da casa, em nome de Jesus. São pessoas que têm autoridade, porque têm suas famílias aqui no padrão de Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor das famílias, o teu plano foi perfeito, Pai. Tu criaste a família, tu criaste um homem, uma mulher, tu os uniste, Senhor, tornaram-se os dois uma só carne. Tu disseste, o homem governa, o homem é o sacerdote, o homem é o profeta da casa, a mulher é submissa. O homem ama, o homem protege, o homem provê, o homem cuida. A mulher aceita um amor deste homem e aceita o seu governo, a sua liderança, a sua proteção, a sua provisão, o seu cuidado. Aceita em amor, porque esse é o padrão da Bíblia Sagrada. Pai amado, nós oramos agora por cada marido, oramos por cada esposa, oramos por cada família, Senhor, pelos maridos que hoje vão assumir esse compromisso de serem o cabeça espiritual da sua casa, de serem o governo da sua família. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca-os neste processo que precisa ser estabelecido e restabelecido dentro das famílias. Pai, ensina o homem a ser cabeça. Ensina o marido a governar a sua casa, Senhor. Ensina, Senhor, conforme tu fazes com a tua igreja, Senhor. Eu oro pelas esposas, Senhor, pela submissão que tu queres, Pai. Não é pela escravidão, pela subserviência, Senhor, pelo menosprezo, mas a submissão bíblica, a submissão em amor, Senhor. Ó Deus, que os corações das esposas absorvam essa palavra, Senhor, que não lutem contra os seus maridos, Pai. Ó Deus, que larguem funções que são do marido, Senhor. Nós somos auxiliadoras idôneas, Pai, para que o nosso lar seja uma bênção, para que o nosso lar tenha paz, para que o nosso lar tenha estrutura bíblica, que possamos construir grandes coisas juntos, Senhor. Ó Pai, nós já declaramos que armas forjadas não prevalecerão contra as nossas famílias. Investidas do inferno não prevalecerão contra os casamentos desta igreja. Pai, ó Deus, que os filhos agora orem por seus pais casados, para que sejam cabeças, Senhor. Orem por suas mães, para que aprendam a ser submissas. Pais de fato presentes, maridos cuidadosos, zelosos, maridos responsáveis, maridos verdadeiros, maridos que tenham um testemunho dentro e fora da igreja, maridos que sejam cristãos dentro de casa, maridos que demonstrem amor na frente de quem quer que seja para a sua esposa, maridos que cuidem, que protejam, maridos que alimentem, maridos que tenham provisão dentro de casa, maridos que lutem, maridos que sejam a torre forte dentro da casa, maridos que não sejam largados, maridos que não sejam omissos, maridos que não sejam vagarosos, maridos que sejam pessoas presentes, prestativas, maridos que não vivam cansados pelos cantos, maridos que não deem desculpa de cansaço, maridos que não se ausentem, que não se escondam dos problemas, maridos que busquem em Deus solução, maridos que orem juntos, maridos que chamem as suas esposas para compartilhar o que estão fazendo, o que estão planejando, o que estão sonhando, maridos que conversem
Eu repreendo todo silêncio dentro das famílias, todo espírito de mudez dentro das casas. Ó Deus, esse silêncio mórbido, ó Deus, esse isolamento dentro da própria casa, um num quarto, outro no outro, um no computador, outro no laptop, está quebrado isso em nome de Jesus agora. Somos um, Senhor. Tu uniste homem e mulher para serem um, Senhor. Ó Deus, que caia por terra agora, Senhor, toda a barreira, Jesus, toda dificuldade, Senhor, toda carnalidade, toda lógica, tudo aquilo que é profano e mundano, que penetrou a mente de algum homem aqui, que isto saia agora. Chamamos à existência maridos bíblicos, para que as famílias sejam fortes, bíblicas e poderosas, e que as mulheres sejam felizes na posição em que Deus as coloca, saudáveis, ensinando seus filhos, homens, a serem cabeça, que tenham o pai como exemplo, como modelo. Deus, se essa estrutura está quebrada na vida de alguém, em alguma família, Tu podes renovar, Senhor. Tu podes mostrar aos jovens, aos adolescentes, que eles não precisam ser como o pai, como o avô. Ó Deus, que eles podem ser como Cristo e a igreja. Em nome de Jesus, Pai, o nosso modelo é Jesus Cristo. E as nossas famílias, Senhor, a partir de hoje, começam a receber cura, 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 em nome de Jesus. E os que recebem uma família saudável, digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Se eu fosse você, não faltava quinta-feira, hein? Tem muito mais. E Deus está acertando tudo para a nossa felicidade, para a nossa alegria. O meu líder, o meu cabeça, o meu sacerdote, rei e profeta, Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e te damos glória, Jesus, por esta noite abençoada, ó Pai, que mais uma vez nós pudemos ouvir conselhos sábios, ó Pai, direcionamentos que vieram diretamente do trono da Tua graça, para trazer felicidade, Jesus, para trazer uma implementação, ó Pai, do modelo bíblico nas famílias da graça de Deus. E nós ouvimos a Tua palavra, Jesus, com atenção, ó Deus, e esta palavra que não volta para Ti vazia. Nós sabemos, ó Pai, que já está causando transformações, amém, Senhor, eu ó creio Deus, nisso. nos lares, amém, na vida Senhor. dos maridos, ó Pai, daqueles que ouviram com sabedoria, amém, com fé, esta mensagem desta noite, ó Pai, que todos possam colocar em prática, Jesus, os ensinamentos, amém, que vieram deste altar, ó Pai, para que o modelo bíblico de família seja, Jesus, construído em cada lar da graça de Deus. Amém, Senhor. Nós oramos com fé, ó Deus, para que seja feito desta forma, e para que a felicidade, Jesus, dos lares, das famílias da graça de Deus, amém, se manifestem sempre, ó Pai, e o Teu nome seja louvado, seja engrandecido, através, ó Pai, do bem dividir dos papéis num lar cristão. O marido, ó Pai, sendo cabeça e a mulher sendo uma auxiliadora, amém, idônea, ó Pai, e todos professando a Tua palavra e recebendo, ó Deus, aquilo que Tu tens de melhor, amém, aquilo que o Senhor tem preparado para os Seus filhos, para os amém, maridos da graça de Deus, para as esposas da graça de Deus. Nós oramos com fé em nome de Jesus e declaramos que assim será, para a glória de Deus. E os maridos sábios digam aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Graças a Deus. Minha família é um projeto, amém, de Deus. Vamos cantar? Vamos? Amém. Se a sua esposa está aí do seu lado, pega a mão dela. Nada da esposa senta no último banco, o marido no terceiro aqui da frente. Pode parar. Juntinho. E mulher não vai embora sozinha sem marido, nem marido sem mulher. Sai junto.
Nada de mulher ficar fofocando e o marido ir embora, não. Vai embora para casa com teu marido. Vai embora. Minha família é um projeto. Mas você acredita nisso ou não? Solta essa voz aí. Quem vai casar, pega na mão da noiva aí. Serve a Jesus, somos filhos do nosso Senhor. Eternamente iremos servir e adorar o nosso Criador. Profetiza, vamos. Ele nos dá alegria e amor. Minha família pertence ao Senhor. Quero ouvir os homens. Bendita, bendita, sei que é minha família. As mulheres. Bendita, bendita, sei que é minha família. Vá descansando. Vá acreditando. Marido, é para amar a sua esposa. Amar. Mostrar que ama. Minha família é um projeto de Deus. Nenhum mal poderá nos tocar. Segura no direito nessa mão. Minha casa serve a Jesus. Somos filhos do nosso Senhor. Eternamente iremos servir e adorar o nosso Criador. Ele nos dá alegria e amor. Minha família pertence ao Senhor. Bendita, bendita, sei que é minha família. Bendita, bendita, sei que é minha família. Olha lá. Eu e minha casa. Os homens. Eu e minha casa. Eu e minha casa servimos ao Rei. Eu e minha casa. Quero ouvir. Eu e minha casa. Eu e minha casa servimos ao Rei. Bendita, bendita, sei que é minha família. Bendita, bendita, sei que é minha família. Aleluia. E as famílias benditas glorifiquem a Rei Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Estenda a sua mão na direção do altar, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós e os que recebem essa palavra em seu coração. Digam amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, boa Aleluia. noite. Família forte, Até amanhã. bíblica, poderosa. E os maridos digam: a minha família é forte, bíblica e poderosa. Tchau, até amanhã. Oração e confissão. Boa noite, Dê um abraço internautas. no Até seu amanhã. irmão. Tchau, tchau.